Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e um mega dividendo que a empresa pode pagar. Pessoal, a Petrobras pode pagar um caminhão de dividendos acima de R$ 8 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram, tá? Não somente ela, e várias outras ações aqui, como BB Seguridade, BR Partners, Banco do Brasil e Itaú, podem pagar grandes dividendos em breve. Detalhe que eu possuo todas essas ações aqui citadas, tá? Na carteira do canal. Fora a Vale também, que tem uma boa proposta para março do próximo ano de dividendos, tá? Tudo isso aqui vai gerar uma renda bem interessante na carteira e vamos definir qual a melhor que está para comprar agora. Claro que no longo prazo o Petrobras pode pagar também um dividendo monstruoso. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, porque além de falarmos sobre esses grandes dividendos projetivos dessas ações, eu ainda vou citar aqui um fator que poderia fazer a Petrobras dobrar na cotação, ou seja, se valorizar mais de 100%. É um fator que o mercado não está dando muita atenção. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, começando com a Petrobras, tá? A Petrobras, com a geração de caixa gigantesca que ela está conseguindo ter hoje, ela pode gerar uma renda muito interessante, pessoal. Só para vocês terem ideia, a Petro por ano está conseguindo ter um EBITDA na faixa de 250 bilhões, mesmo com o preço de barril sendo negociado na faixa de 64 dólares a 60 dólares. Então imagina só se a gente engatar de fato um mercado de alta no preço das commodities, tá? Mesmo nos baseando aqui por um cenário de curto prazo, para a Petrobras apenas ser negociada no seu EV sobre EBITDA médio, as ações, pessoal, precisariam se valorizar, a média da empresa é 8, tá? Precisariam valer 1,6 trilhão de valor de mercado, pelo tanto que ela gera hoje de caixa. Se eu dividir isso aqui pelo valor de mercado atual, isso nos dá um potencial de alta de 292%. Fora que ela paga um mínimo para o investidor, caso o preço do barril esteja acima de 40 dólares, tá? Ela paga um dividendo de 21 a 23 bilhões de reais e ainda advindo do seu fluxo de caixa livre, né? Que tende a ficar uns 40 a 45 bilhões, ainda mais agora com esse aumento da geração de caixa. Então, no total, Petrobras poderia distribuir para o investidor em dividendos aproximadamente 14,6% de yield projetivo, isso apenas colocando em um ano. Se eu divido isso aqui pela quantidade de ações da Petrobras, pessoal, ela poderia distribuir um montante total, tá? Ainda mais agora com essa nova tributação de dividendos no Congresso, ela pode pagar um dividendo muito bom para 2026. R$ 4,76 por ação. E ela já pode deliberar uma grande parcela ali para o próximo anúncio, que vai ser ali com o balanço do quarto trimestre de 2025, tá? Pode ser de 1 a 1,20 por ação, dado de que as empresas estão repassando mais dividendos no intuito aí de não sofrer essa bitributação no Congresso Nacional, tá? E não somente a Petro, pessoal, temos também a BB Seguridade. A BB Seguridade com certeza também vai se movimentar e a empresa vai ter um lucro projetivo na faixa ali de 8 a 9 bilhões para 2026. Mesmo que o próprio CEO da empresa vê uma desaceleração leve no lucro por conta da queda no crédito rural, até o Banco do Brasil tem sofrido aí com essa desaceleração no crédito agrícola, consequentemente a BB Seguridade não vai conseguir vender tantos prêmios, né? Mas mesmo assim, a retração no lucro será pequena, será mais ou menos ali uns 10%, nem isso, tá? Vai fazer com que a empresa ainda tenha 8 bi de lucro para o próximo ano. E se ela pagar 90% de payout sobre esse lucro, que ainda é uma geração de caixa muito confortável, ela vai distribuir 7,29 bi em dividendos, tá? O que se eu subtrair já pelo valor de mercado da empresa, isso nos dá um dividendo projetivo de 10,8% ao ano. Fora que hoje as ações ainda estão baratas, sendo cotadas no pior cenário possível por 8 vezes lucro, já tendo essa queda de resultados. E perceba que a média dela é ser negociada em 12, tá? O que traria um potencial de valorização
nas ações da BB Seguridade é aproximado de 50%. Por isso que eu acho que a ação neste preço ainda está descontada. Mesmo aos R$ 34,00, eu acho que tem bastante margem para aportes, fora também bons pagamentos de dividendos e esse potencial de upside. Terceira ação que poderia rechear a nossa carteira de dividendos e ainda continuar se valorizando, tá? Mas agora que a gente tem uma perspectiva de queda na taxa Selic, são as ações do setor financeiro, aqui com ênfase para a BR Partners, que é um banco de investimento, uma microcap ali dentro do setor de investment banking, tá? A gente percebe que com essa tributação no Congresso, ela já deliberou um dividendo monstruoso, cujo eu consegui adiantar aqui, peguei o dividendo dela, reapliquei nas ações do Itaú, tá? E do fato, amanhã vai ser pago, cujo eu vou recompor o caixa, já que eu adiantei esse dividendo, R$1,02 por ação, que consequentemente nas cotações atuais de BRBI, nos dá um dividendo aproximado de 5,2%, tá? Fora o que ela paga basicamente anualmente, pessoal. Com um lucro já com uma queda na Selic, podemos ter um lucro de 200 a 220 milhões em crescimento para o próximo ano, já que o próprio CEO da empresa vê que o ano seguinte vai ser de retomada da rentabilidade, crescimento do resultado para a BR Partners, tá? Se ela for cotada pela sua média de 20 vezes lucro em mercados de alta, ela poderia valer 4,4 bi na bolsa, que ainda traria um potencial de alta nas ações aproximado de 120%, considerando aí o preço atual de BR Partners, já que small caps são mais precificados quando a gente tem um mercado de alta. Fora que o dividendo, se ela continuar pagando um payout de 86%, como ela tem pago operacionalmente a BRBI, poderia pagar um dividendo, né? Se eu pegar de fato aí este dividendo, ou seja, a gente pega, né? A empresa tem lucrado 200 milhões, se ela pagar 80% disso, nos dá 160 milhões em dividendos. Se eu subtrair isso pelo valor de mercado da empresa, nos dá 8% de forma operacional. Somado os extraordinários que ela paga, que fica de 4 a 5% ao ano, podemos ter um yield projetado de 12% para este ano, tá? Então, um excelente dividendo. Outra ação que pode surpreender, todo mundo tá pessimista, mas eu acho que vai ser um ano de recuperação, é o Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil já tem perspectivas de recuperação para 2026. Primeiro que já vamos ter uma queda na Selic. Inevitavelmente o Banco do Brasil já vai conseguir aumentar o seu lucro, porque a diferença de spreads, que é o que o banco capta do agente superavitário para emprestar para o agente deficitário, ele já vai ter um ganho de diferença nisso, tá? Então, só da Selic diminuir, já vai baratear o custo de captação do Banco do Brasil, que vai fazer com que o resultado do banco volte a ter uma espiral de alta. Fora que com uma Selic mais baixa, isso valoriza o preço das commodities agrícolas. O Banco do Brasil, 1/3 da carteira de crédito é ligada ao agronegócio. Então, se a gente tiver já um alívio no setor agro e essa queda na taxa Selic já sendo confirmada, quase que confirmada, né, pelo Banco Central, consequentemente o Banco do Brasil já poderia ter uma retomada da rentabilidade. Quem sabe suas ações sendo negociadas novamente pelo PVP, que implicaria um potencial de alta de 50%, fora que o preço justo das ações do Banco do Brasil, quando a gente tem um mercado de alta, mesmo colocando um lucro líquido apertado para este ano, o banco continua crescendo seu valor patrimonial por ação, o preço justo é de R$ 47,00. Que nos preços atuais nos dá um potencial de alta de 114%. E se essa retomada de resultados acontecer, o banco poderia se apreciar muito mais que 100% e voltar a pagar um dividendo projetivo de 7 a 8% ao ano com a retomada do payout. Fora que a gestão do Banco do Brasil também vê dividendos extraordinários caso ali o banco consiga se recuperar antes do esperado. E quem sabe o banco podendo deliberar um dividendo de R$1 apenas por um anúncio, caso aconteça extraordinário, que na cotação atual representaria 4,5% de dividend yield. Não estou contando com o extraordinário, porém se o banco se recuperar, a própria gestão confirmou que pretende dar esse agrado para o acionista, compensando o investidor que recebeu proventos baixos no ano de 2025, tá? Outra empresa que tende a surpreender aí agora com essa tributação de dividendos e também ainda tem potencial de valorização é o Itaú, que dessa lista, que eu acho que é o que pode pagar o maior dividendo projetado para 2025, tá? Para fevereiro, no caso, que vai ser o ano que muitas empresas têm o seu excesso de capital e acaba distribuindo dividendos. Só para vocês terem ideia, pessoal, o Itaú, no ano passado, ele pagou um dividendo, ainda não tinha ele em carteira, hoje ele é minha segunda maior posição, tá? O Itaú, no ano passado, pessoal, ele pagou um dividendo extraordinário equivalente acima de 1,30 por ação, tá? Foi um dividendo muito elevado, pessoal. Foi gigantesco esse dividendo do Itaú. Porém, neste ano, o banco tem crescido seu lucro a uma taxa bem expressiva. E há perspectivas de mercado que o Itaú poderia pagar um extraordinário de 28 bilhões de excesso de capital. Se eu dividir isso aqui pela quantidade de ações do Banco Itaú, tá?
dividir isso aqui, ó, por 10,78, podemos ter um extraordinário de 2,59 por ação, só que aí é que tá, o Itaú ele paga o seu operacional junto, que tende a ficar por trimestre na faixa de 60 a 70 centavos por ação, que ele paga 65% de payout, pelo menos ele tem contemplado essa política. Então podemos ter ali um dividendo, tá? Se eu somar 2,59 mais aqui 70 centavos por ação, podemos ter 3,29 por ação do Itaú até fevereiro de 2025. Sabe quanto isso dá nas cotações atuais de Tube3? Eu prefiro Tube3 porque é a ação mais barata e tem a mesma quantia de porcentagem de dividendos do que a preferencial. Poderíamos receber 9,2% de dividend yield apenas para um anúncio. Então, é muito dividendo. Fora que o Itaú, mesmo após a alta recente nas cotações, ele ainda é um banco barato, porque a perspectiva com queda na Selic para o ano que vem, o Itaú pode crescer o seu lucro para 51 a 52 bilhões, sendo conservador, tá? Já que esse ano, mesmo com uma Selic em 15%, que encarece o custo de capital dos bancos, ele ainda vai ter um lucro de 48 bilhões. E se eu pegar aqui, ó, o Itaú na perspectiva de PL, já que ele é uma ação com demanda inelástica, não é o Banco do Brasil que é cíclico, tá? Então a forma de calcular o valor intrínseco acaba sendo diferente. O Itaú, neste ano, está com PL projetado de 8,4 e para o ano que vem, o PL do Banco Itaú está projetado para 7,8. É muito barato. Significa que para o Itaú ficar caro, o PL teria que estar acima pelo menos de 12, já que a média do Itaú é ser cotada em 12. Isso nos dá um potencial de valorização, considerando o PL atual, aproximado de 66% nas cotações. Fora que no mercado de alto, pessoal, o mercado costuma precificar o Itaú até acima da média, jogando para 16 até 17 vezes, implicando potencial de alta de mais de 100% na cotação. E você ainda poderia ser agraciado com bons dividendos que podem pagar para você aqui, tá? E também temos a mineradora Vale, tá? A Vale, ela tem tido uma valorização um pouco no preço do minério de ferro por questões ligadas à China, por isso que o preço da ação acabou disparando. Não estou comprando Vale no momento, tá? Pretendo manter a empresa, não vou vender, porque é outra que eu também pretendo acumular para médio e longo prazo, quando os preços ficarem um pouquinho mais atrativos. A não ser que tenha uma clara expectativa do preço do minério de ferro continuar subindo, a empresa continuar crescendo, eu poderia também pagar este preço sem problema nenhum, tá? Agora, pegando aqui as ações da Vale, ela tem um potencial de alta interessante. Se eu usar aqui, ó, o preço justo do próprio Graham, considerando a geração de caixa da Vale hoje, que dá um EBITDA por ação de 12, valor patrimonial de 48, ela tem tido aumento na produção e baixo custo caixa, junto com a Petrobras, né? A Vale tem um baixo custo de extração por minério. A Petrobras tem um baixo custo de extração por barril. Basicamente ali, o custo médio por extração de barril de petróleo fica de 28 dólares, é muito baixo, então ela tem muita margem. O preço do barril precisa desabar muito para a empresa ter prejuízo. É inviável isso acontecer porque o mercado paralisaria a produção no mundo todo. Então, a Vale segue pela mesma perspectiva, porque enquanto a Petrobras é pelo barril, a Vale é pela pelota de minério de ferro. O custo caixa dela é de 54 dólares a pelota. E hoje o preço do minério de ferro está em 108 a 115 dólares a pelota. Então, mesma coisa, o mercado não deixaria isso acontecer se não inviabiliza a produção no mundo todo, tá? Você tem essa proteção quando você investe em ações de commodities, que basicamente a commodity que a Vale tem e a commodity que a Petrobras tem é algo valioso no mundo todo, movimenta o benchmark. É totalmente diferente, pessoal, de qualquer commodity que você pega por aí, tá? E aí, você teria um potencial de alta nas ações da Vale de 113% nos preços atuais e você ainda pode receber um dividendo se ela continuar tendo uma geração de caixa de 74 bilhões por ano, ela paga um payout de 45%, você poderia ter um dividendo, tá? Se ela repassar tudo em proventos, eu acho que com essa nova tributação ela vai repassar muito. Consequentemente, você poderia ter com Vale no ano que vem 11,2% ao ano, fora essa expectativa também de valorização. E se a gente engatar um ciclo de alta da commodity, então nem se fala. A Vale poderia trazer um retorno bem interessante. Por isso não estou comprando agora só porque eu estou focando no Itaú. Depois que eu atingir minha meta de ações do Itaú, eu posso voltar a comprar Vale com bastante força na carteira. Tecnicamente estou comprando todas. E aqui, para você que ficou comigo até o final do vídeo, vamos calcular quanto que eu vou receber de dividendos na minha carteira pública do canal, tá? Até porque, pessoal, esses dividendos que eu estou projetando aqui estão sendo bem conservadores para fevereiro de 2025, tá? Porque vai ter extraordinários e dividendos projetados com essas empresas. Ó, só o Banco do Brasil poderia me pagar R$620, que ele está tendo uma inadimplência alta no agro. Estou projetando já uma leve melhora no quarto tri, que ele pague 15 centavos por ação, e não estou colocando o extraordinário na conta, até porque a própria gestão prevê o extraordinário para o fim do ano, tá? O Itaú
poderia me pagar R$ 3.192, considerando minha quantidade de ações atuais de 1.064, posso aumentar até lá, então isso aqui pode mudar também. R$ 1.042 de BB Seguridade, R$ 133 de Vale, R$ 525 de Petrobras e BR Partners poderia me pagar R$ 658 com o seu dividendo normal de 40 centavos por ação. Somando tudo isso, pessoal, eu poderia receber dividendo R$ 6.172. O que eu faria com esse dividendo? Reaplicaria na própria carteira. Então, por exemplo, eu pego ali esses 6 mil e vamos supor, já faço meus aportes mensais, nananã, vocês já sabem disso, né? Eu pego esse dividendo aí e compro mais ações do Itaú hoje a R$ 36, para mim estão baratas, né? Jogando aqui, arredondando. Eu poderia comprar mais 171 ações da empresa. Então perceba que esse efeito composto com dividendo parece ser muito interessante. Fora os aportes do bolso que vão reforçar ainda mais essa carteira no médio a longo prazo. E se a gente engatar um ciclo de alta da bolsa, que eu não quero que isso aconteça agora, essa carteira poderia dobrar ou até triplicar o patrimônio investido. Lembrando, obviamente, que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Nossa, Pablo, achei massa a sua estratégia, gostei desse provento projetivo da Petro, né, da BB Seguridade, só que aí é que tá, eu não consigo fazer isso que você faz. Será que você tem alguma coisa que me facilite meu dia a dia, sem ocorrer tanto risco? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você poderia estudar em tempo real. Fora também que ela é totalmente automatizada. A cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já tem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também estará disponível aqui na biografia do canal. Basta você vir aqui diretamente na bio, clicar na parte de mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macete o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem, tá? Se vocês têm essas 5 ações, essas 6 na verdade, né? Em particular, tenho 6 ações na carteira e sigo comprando forte. A única que sigo comprando no momento são as ações do Itaú, mas posso voltar a comprar BB Seguridade, posso voltar a comprar Banco do Brasil, vai depender do capital e também, né, da hora que eu tô comprando. Eu acho que do momento atual que mais faz sentido por enquanto é o Itaú, até eu acumular a minha meta de quantidade de ações aqui na empresa, tá? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!